Olá, hoje vamos falar sobre mudanças climáticas, um tema que envolve todo o planeta e que só é lembrado geralmente quando ocorrem fenômenos climáticos extremos, como grandes precipitações ou grandes períodos de estiagem, ou fenômenos como tempestades e outros que acometem a vida na Terra. E para falar sobre esse assunto, hoje nós temos aqui a presença de José Marques Porto, que é sociólogo, ambientalista e membro do Juntos SOS Ambiental e que hoje também faz parte do Conselho de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo. José Marques, obrigado pela presença aqui. Você ultimamente tem andado, inclusive, visitando outros lugares, outros países, né? E essa sua avaliação sobre essa questão dos fenômenos climáticos e o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer para dar a nossa contribuição. Bom dia, Almir, bom dia, telespectadores da TV Ambiental. É um prazer estar aqui. Esse tema é um tema vital para todos nós, né? Para todo o planeta e principalmente para quem mora numa região metropolitana como a Grande Vitória, quer dizer, praticamente dentro do mar, né? Então, é um tema que está relacionado com a sobrevivência, nossa sobrevivência na Terra. E, infelizmente, em função da forma como essa questão é tratada, sobretudo aqui no Brasil, né, porque os países desenvolvidos, eles têm feito o seu dever de casa. Nós é que não temos feito, infelizmente, apesar de todos os alertas, os alertas dos ambientalistas, dos cientistas, né, nós temos, por exemplo, muita gente desconhece isso, nós temos uma política nacional de mudanças climáticas e temos aqui no Espírito Santo, o Espírito Santo foi o primeiro estado do Brasil a ter uma política estadual de mudanças climáticas. Mas as leis brasileiras, elas sofrem, eu sou cientista político, né, posso falar isso com tranquilidade, elas sofrem de um problema sério que chama falta de engenharia constitucional. Muitos amigos meus dizem que é mentira minha, né, que isso não existe, mas é uma das disciplinas mais fundamentais da ciência política, porque é justamente na engenharia constitucional que a gente aprende a fazer a chamada dosimetria das leis. As leis brasileiras, elas não têm punições, não têm recompensas, não têm metas e não têm prazos. Por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos mandava acabar com os lixões até 2014, mas como não veio nenhuma multa, nenhuma punição para as prefeituras que não cumprissem a lei, acabou que agora postergaram, sei lá, para 2020. O Brasil inteiro tem áreas de destino de lixo aí na beira de asfalto, na beira das estradas. E as pessoas não têm noção, mas a gente fala muito em carbono, né, que são os carbono derivados que estão fazendo com que a temperatura se eleve, etc. Só que o metano, embora ele seja, digamos assim, menor quantidade produzido, né, mas ele é 4 vezes pior em termos de aquecimento global do que o carbono. E é justamente o metano que são os gases, né, o gás que é produzido nos lixões, né, que sem tratamento, etc. Né? Então, essas coisas todas é que nós precisamos ter no Brasil. No Brasil, as leis precisam ter punição, recompensas e metas e prazos, senão não adianta nada. Então, tanto a política nacional de mudanças climáticas como a estadual é uma belíssima carta de intenção. Né, 2 belíssimas cartas de intenções, só que elas não têm, as pessoas nem sabem que existe, quanto mais cumprir. Né? Em que consiste uma política estadual referente a mudanças climáticas? São um conjunto de ações, conjunto de programas que têm que ser transformados em políticas públicas, né? Primeiro, né, vou falar basicamente porque é onde tudo começa, a questão da educação. A nossa educação brasileira dispensa qualidades, né, falam que é uma pátria educadora, mas nós conhecemos bem o que é isso. Mas falando especificamente na questão da educação ambiental, né, que eu também discordo que ela seja feita à parte. Né, a educação ambiental tem que estar no português, na matemática, na física, na química, na biologia, tem que ser feita de forma... E que também só ficou no discurso, tem mais de 20 anos que essa lista. Nossa, tem muita coisa, muito tempo. Né? E o que acontece? Nós não temos qualificação dos nossos professores
né, para abordar esse tema em sala de aula. Ou até temos, mas eles têm que seguir aquela ementa, né, que está lá, que ignora solenemente. Isso também acontece no serviço público. Por exemplo, eu sempre falo isso nos documentos que eu escrevi desde 2006 a respeito da necessidade de se ter política pública de enfrentamento às mudanças climáticas, é a necessidade de incorporar essa variável, a variável das mudanças climáticas, no planejamento geral e setorial dos governos. Né? E isso está longe de acontecer aqui no Brasil. Está completamente, não existe organicidade. Existem até informações que são fragmentadas, né? Aqui em Vitória, por exemplo, se a Prefeitura de Vitória quisesse começar a enfrentar o problema, em termos de informação, que é a questão central, nós já teríamos um bom início de informações, né? Que são hoje fragmentadas, estão um pouco na Secretaria de Obras, outro lá no Planejamento, alguma coisa, acho que lá na Secretaria de Meio Ambiente, que é um conceito de 50 anos atrás que nós precisamos avançar, né? Hoje, no mundo inteiro, você vai em Nova York, você vai encontrar o Departamento do Ambiente e do Clima. Né? Você vai até o Rio de Janeiro, o nome da secretaria lá no Rio de Janeiro não mudou muito a prática, né? Mas pelo menos a concepção lá já foi mudada, que é a Secretaria do Ambiente e das Mudanças Climáticas. Né? Então, o mundo inteiro precisa caminhar, e aqui nós, de maneira muito veloz, precisamos deixar esse conceito ultrapassado de meio ambiente para trás e tratar o ambiente como um todo, e de forma transversal. Não é? Não podemos continuar tratando o ambiente numa caixinha separada e deixar o planejamento fazer, por exemplo, o planejamento da cidade, da região metropolitana, né, que é outra coisa que eu bato nessa tecla, né, nós não temos condições de resolvermos os problemas de Vitória em Vitória, da Serra em Serra, de Viana em Viana, né? Eu só estou concluindo esse raciocínio que é fundamental. Precisamos pensar na região metropolitana. Nós temos praticamente 50% da população do Espírito Santo em 4,3% do território capixaba. Então, todos os problemas estão concentrados aqui, inclusive esse, do aumento do nível do mar. Né? Nós estamos aqui do lado, o pessoal, quando eu comecei a falar em mudanças climáticas, eles diziam para mim, Porto, quando as geleiras do Ártico gelarem, elas jamais vão chegar aqui, estão a 20 mil quilômetros de distância da gente, só que eles esqueceram do Círculo Polar Antártico. Né, que está no nosso quintal, Então, é uma questão central, nós precisamos acordar para isso ontem, não é hoje não, nem amanhã, é ontem. Né? Nós precisamos que os nossos governantes encarem essa questão como uma questão de sobrevivência. Né? Do jeito que as coisas estão, será impossível viver aqui em muito poucos anos. Né? As pesquisas hoje são terminativas, não tem mais discussão com relação à questão da elevação do nível do mar. Né? Todos os cientistas concordam. Foi feita uma pesquisa global recentemente que prova isso. Inclusive mostra que em 2030 nós já podemos estar com coisa de 89 centímetros. A pesquisa foi feita em Copacabana e em Florianópolis. Não é? Então, é muito próximo da gente aqui para a gente pensar que aqui vai ser diferente. Certo. Agora, existe uma máxima seguinte, do ambientalismo, que você fala, é pensar globalmente, né, e agir localmente. Então, quer dizer, se a gente não faz o nosso dever de casa em cada pedacinho, isso vale também para a questão da escassez de água. As pessoas acham que a água nós vamos buscar naquele grande rio, não é naquele pequena gota d'água, naquele pequeno microbacia, né? Então, deixe de fazer a economia para depois chegar lá. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Quer dizer, na realidade, essas peças de planejamento para mudanças climáticas e tudo, não passam de apenas meros instrumentos decorativos que os governos estão trabalhando? Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com essas respostas. Fique conosco.